Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria, uma vez mais, estarmos juntos nesse dia tão auspicioso, esse dia que fez o Senhor. Portanto, minha gratidão a Deus, também a você, pelo privilégio de estarmos aqui juntos para conversarmos sobre mais uma lição da maior escola teológica do mundo, a escola bíblica. Essa que pode acontecer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e também aos domingos, meu amigo. Escola Bíblica Dominical, Escola da Palavra, não importa o nome que você anomeie, o importante é que você aprenda, estude a palavra de Deus e possa crescer para a sua glória, visando frutificar, visando atingir pessoas e edificar o corpo de Cristo. A você, aqui mais uma vez, minha gratidão e a minha oração é que essa aula venha ao encontro dos teus anseios, de sorte que você possa amadurecer, robustecer a sua fé e viver para a glória de Deus. Você sabe que esse vídeo está relacionado a essa revista publicada pela editora Central Gospel. Central Gospel, a revista tratando sobre os ícones do Antigo Testamento, os ícones do Antigo Testamento, e que você vai aprender comigo nessa oportunidade sobre Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o amigo de Deus. Será que, na verdade, uma oportunidade para que aprofundarmos ou pelo menos repassarmos questões relativas a esse grande homem de Deus chamado Abraão. Lição da revista Ícones do Antigo Testamento, ou Ícones da Antiga Aliança, publicada pela editora Central Gospel. E agora, lição de número 4, Abraão, o amigo de Deus. Quero aqui também te relembrar, é importante você se inscrever no canal, além de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, também se inscrever aqui no canal e anunciar para amigos, né? Compartilhando, olha só, tem um canal interessante, o canal Crescendo pela Palavra, com o pastor Gilson Paulo, é forte, Brasil. E nesse canal nós temos aqui explanações das lições, né, das revistas da editora Central Gospel. Também temos aqui podcast da palavra, vídeo diversos, aqui um canal rico para você aprender a palavra de Deus. E também é claro que à medida que você solicita temas, né, e indica, enfim, eu vou aqui aos poucos me organizando para poder então fazer valer ao seu interesse e publicar conteúdos para você crescer. Aqui, um dado importante, também tenho aqui um quadro chamado Examinando as Escrituras, que está ali no sexto episódio sobre a carta de Paulo aos Romanos, e daqui a pouco também lançaremos aqui o sétimo episódio sobre a justificação pela fé nos dias da reforma. Eu expliquei no contexto de Paulo e agora vou explicar no contexto de Lutero, em que ele se apropria das verdades, dos conceitos existentes na carta de Paulo aos Romanos e aplica enquanto resposta às demandas da salvação pelas obras, uma salvação eminentemente pelagiana que a Igreja Católica acabou adotando, mesmo que o discurso oficial condenou as ideias de Pelágio. Vai ser uma conversa interessante, você não pode perder, portanto, vamos juntos em nome de Jesus, ok? Outra coisa também, se você é aqui do Rio, Grande Rio de Janeiro, e deseja fazer sua festa de aniversário de 15 anos, de casamento, formatura, enfim, qualquer comemoração que demande bolos, doces, docinhos, enfim, a Doces da Rafa, ela tem um cardápio riquíssimo, te convida você a conhecer o seu perfil, né? Vou até botar aqui bonitinho para você ver aqui o perfil dela na sua interesse, na sua íntegra, Doces da Rafa, tá aí, ó, na sua tela, ali, ó, Doces Rafa com 2A. Vá lá, se inscreva, né, no canal, fique atento às suas publicações, no Instagram, e vamos juntos crescermos para a glória de Deus, ok? Vamos lá. Lição de hoje, tratando sobre Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o amigo de Deus. O texto bíblico básico é o texto clássico de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 7, em que Moisés reescreve, relata a experiência que Abraão teve lá em Ur dos Caldeus, e na qual Deus se manifestou para ele
e lhe deu ordens tais como sair da sua terra, da sua casa e da sua parentela e se dirigir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Ele repete em Gênesis 12, e você vai aqui comigo pensar nele, mesmo que minimamente. O texto de ouro, o texto áureo, Isaías 41, versículo 8, que é um texto forte, em que de fato aqui a expressão amigo de Deus aparece, né? Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Que forte, né? O próprio Deus aqui chamando o Abraão de amigo de Deus. E inclusive depois lá Tiago reforça isso, que foi chamado amigo de Deus, né? Que privilégio, que privilégio. Deus se reportar a alguém nominalmente, Abraão, enquanto pessoa, e esse alguém, essa pessoa que Deus se reportou nominalmente, ainda o coloca na categoria de amigo. Que palavra, que experiência, que posição de honra, de grandeza, de conquista, ser amigo de Deus, amigo de Deus, desfrutar de intimidade, desfrutar de comunhão, desfrutar de um relacionamento profícuo, profundo, denso, coeso, um relacionamento de troca, de simbioses das mais profundas, no qual Deus se reporta a Abraão, inclusive, repetidas vezes, né? E o revela coisas grandiosíssimas, o fortalecendo, o estimulando, e Abraão, dando glória a Deus, foi fortificado na fé. É um privilégio de fato sermos amigos de Deus, amigos de Deus. Não tem outra posição de honra mais elevada do que esta, sermos chamados amigos de Deus, sermos filhos de Deus, termos de Deus como nosso Pai, né? Termos de Deus como nosso amigo, nosso Senhor e, sobretudo, nosso ajudador. E essa posição aqui, que Abraão aqui gozou, em que o próprio Deus afirma que ele era amigo, não foi um estalar de dedos, porque amizade, amigo, não se constrói do dia para a noite. Isso é fruto de convivência, de relacionamento, de troca, de experiências, de um laço temporal relevante ao ponto de alguém ser elevado à posição, à estatura de amigo, amigo. E aqui Deus fala que Abraão era o seu amigo. Vamos lá então ver entender por que Abraão alcançou essa posição tão elevada de tripla honra. Vamos lá. Para hoje, os objetivos, como sempre, tríplice. O primeiro é conscientizar-nos, né? Conscientizar-nos de que a obediência ela é fundamental para uma vida sadia na presença de Deus, né? A obediência ela é, na verdade, incondicional. Você precisa entender a dinâmica de servir a Deus com alegria e nessa esteira de servir a Deus com alegria, servi-lo de maneira obediente, porque a obediência Deus não abre mão. A obediência é um pré-requisito de iniciar, permanecer e concluir a caminhada com Deus. A obediência é você, de fato, ter fé em Deus, receber a sua palavra e a concretizá-la de modo prático, de modo de realização, de concretização. De fato, aquela que Paulo mesmo, que o próprio Tiago fala, né, sobre fé sem obras é morta, porque as obras manifestam nossa fé, e essas obras são retratos da nossa obediência a Deus. Obediência esta, enquanto consequência de uma fé pujante e poderosa na presença de Deus. Então aqui é uma consciência, uma constatação de que a obediência deve ser incondicional. Deus mandou, meu amigo, não importa se a ordem é uma ordem inusitada, se a ordem é uma ordem incomum, se é uma ordem que nos contraria, não importa. A obediência a Deus é um pré-requisito para sermos chamados amigos de Deus. Também aqui entender que você foi chamado especificamente para uma obra e para abençoar pessoas. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, lhe deu um ministério, um ofício, né, um propósito, melhor dizendo, e de sorte que também eu e você fomos chamados por Deus, né, nessa santa vocação, devemos andar de acordo com a nossa vocação e não somente isso, mas realizar o propósito com destreza, sempre visando a glória de Deus. Até porque
a nossa felicidade está intimamente ligada, é proporcional à realização do nosso propósito. Quem perde tempo nesse mundo não realizando o propósito para o qual fora designado é uma corrida atrás do vento. É uma corrida atrás do vento, portanto, uma imensa vaidade. E compreender que o cetro de comunhão com Deus é estendido a todos que o buscam de coração. Deus sempre deseja que eu e você tenhamos com Ele comunhão, intimidade, é da sua vontade, é do seu desejo. Ele está aberto para que ele seja o nosso amigo. A pergunta é: você quer ser amigo de Deus? Você quer ter comunhão com Deus? Então aprenda a andar nas pisadas desse homem chamado Abraão. Veja, aqui na minha palavra introdutória, eu coloquei assim: nesta aula veremos sobre Abraão. Quem foi esse camarada? Abraão, o nosso pai na fé. Olha que interessante, né? Claro que aqui não dá para tratar sobre as minuciências desse patriarca. Eu tenho, na verdade, até 12 mensagens que pode até aumentar sobre o patriarca Abraão. Inclusive, essas mensagens, essas reflexões, em breve se transformarão num livro sobre a pessoa de Abraão. Abraão, nosso pai. Veja, a Bíblia diz lá em Atos 7, 2, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. O Deus da glória, o Deus majestoso, o Deus grandioso, o Deus incomparável, o Deus que pega o céu, faz dele um trono e a terra o estrado, o escabelo dos seus pés. Esse Deus vestido de glória e de majestade. Esse Deus que pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. Esse Deus que ainda antes houvesse dia, ele é. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Esse eu sou, eterno, poderoso, incomparável, majestoso. Esse Deus poderoso que está sentado no alto e sublime trono, um certo dia da existência de Abraão se manifestou, apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus e mudou a sua vida, o transformando em Abraão, nosso pai. Enquanto patriarca, nosso pai enquanto progenitor, nosso pai enquanto protótipo, nosso pai enquanto a pessoa que iniciou essa manifestação enquanto um proto-evangelho da mensagem alvissareira salvática pela graça. Esse Abraão que foi justificado pela fé e com ele, junto com ele, com Abraão, nós somos abençoados. Esse Abraão que mostrou para nós que é possível, apesar das nossas fragilidades, dos nossos equívocos, apesar da nossa humanidade, é possível ter uma história, uma caminhada pela fé, de fé em fé, de glória em glória, como a luz da aurora, e essa caminhada com fé, de glória, na presença de Deus, possamos ter a capacidade e condição de sermos uma vida de total renúncia, entrega e devoção, ao ponto de, quando Deus nos pede o nosso filho, sermos capazes de entregá-los no altar do Senhor. Que coisa poderosa! Abraão, nosso pai. Esse Abraão, nosso pai, enquanto cristãos, enquanto protestantes, mas ele também é a figura mais emblemática da cultura judaica. Ele é o pai dos israelitas, né? Também uma figura importante no contexto do islamismo. As três principais religiões monoteístas do mundo exaltam, engrandecem a figura de Abraão. Na história do povo de Israel, três nomes importantes sobressaem: Abraão, Moisés e Davi. São nomes poderosos em função de uma vida entregue na presença de Deus. Esse Abraão, chamado amigo de Deus. Esse Abraão que foi chamado amigo de Deus em função da decisão pessoal de servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse Abraão que os ímpios, os filisteus, meu amigo, lá no contexto de Gênesis 23:6, foi chamado o príncipe de Deus entre nós. Aqueles que não serviam a Deus se reportaram a Abraão e o chamaram o príncipe de Deus entre nós. Que privilégio, que privilégio. Respeito para com os de dentro e respeito para com os de fora. Abraão, o amigo de Deus, também chamado pelos outros o príncipe de Deus entre nós, né? E o próprio Deus não teve nenhum tipo de receio
de vergonha ou de sensibilidade em se colocar enquanto Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Veja aqui que posição, que privilégio. Deus se reportando a Moisés nessa tarefa de se revelar a Moisés. Olha só, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É Deus não tendo vergonha de se colocar e dizer, não, eu sou o Deus de Abraão. Isso é uma posição também de privilégio e honra. Em outras aqui palavras, Deus dizendo, eu me revelo, eu me revelei, eu me mostrei na história dos patriarcas. Se você analisar a vida de Abraão, analisar os seus passos, as suas pisaduras, você encontrará a minha mão, encontrará a minha manifestação, o meu agir. Eu me mostro, eu me revelo, eu me denuncio na vida de Abraão, porque eu sou o Deus de Abraão, o Deus poderoso, o Deus que prospera, o Deus que eleva a pessoa lá dos rincões desse mundo e faz dele pai de multidões, apesar da impossibilidade, apesar da né, de ser improvável, apesar de ser algo inusitado. Eu prometi a Abraão fazer dele pai de multidões e cumprir a minha palavra, porque eu sou fiel de geração em geração. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o terror de Isaac. Meu amigo, é forte. A esse Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração desde agora e para sempre. Você diga aí, amém. Amém. Esse nosso pai, esse Abraão, o amigo de Deus, esse Abraão, príncipe de Deus entre nós. Esse Abraão, que foi uma referência da manifestação de Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Esse Abraão, em que Deus mesmo, né, que o escritor aos Hebreus afirma, pelo que também Deus não se envergonha deles, dos heróis da fé, incluindo Abraão, de se chamar seu Deus. Deus tem prazer. Eu sou o Deus de Abraão. Ó, e esse Deus de Abraão também quer ser o seu Deus, né? Quer se manifestar também na sua vida e uma manifestação que te faz prosperar, crescer, avançar e tal, 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 porque Deus é fiel. É claro que não quero, longe de mim, elevar Abraão a posição tão extraordinária de modo a eclipsar Jesus. Não, Jesus está acima de tudo e de todos. O próprio Abraão se alegrou em ver o seu dia, viu e se regozijou. Abraão. O próprio Jesus afirmou que das pedras pode suscitar filhos a Abraão. Jesus é o eu sou. Na verdade, a grandeza de Abraão não está nele, está exatamente na manifestação do seu primogênito, né, do seu descendente, que se reporta aqui a Jesus. Ele, na verdade, entrou no processo e tem essa posição de honra em função da pessoa de Jesus. Jesus é o elemento. Perdão, Jesus é o conjunto da obra. E Abraão é só um elemento do conjunto, né? Ele está incluso em Jesus. Jesus abarca, envolve, Jesus o contém, e não é contido por Abraão. Abraão é contido por Jesus, é abarcado por Jesus. Ele está acima de tudo e de todos. A nossa fé não é uma fé em Abraão, é uma fé em Jesus, porque Abraão foi salvo por Jesus enquanto uma manifestação do próprio evangelho. E esse Jesus, a ele honra, a ele glória, a ele louvor. E o próprio Abraão se alegrou em ver seu dia. Que maravilha, né? Enfim, mas aqui o foco é analisar a vida de Abraão. Abraão, vamos lá aqui por parte. Eu tive que fazer aqui, né, um recorte muito, muito forte sobre a vida do patriarca, até porque, os textos são muitos, a história é riquíssima e o tempo é curto, é exíguo. Eu só queria fazer aqui uma rápida análise, abordagem sobre Abraão, te dando aqui uma pista, né, um pincelar sobre a vida desse homem. Então aqui está aqui nessa tela aqui a origem de Abraão. Abraão é um descendente dos hebreus. A própria Bíblia, né, se reporta a ele, Abraão o hebreu. Quando Ló foi levado pelos reis da Babilônia, né, e um que fugiu se reportou a Abraão e foi falar a Abraão o hebreu, né? O hebreu. E aqui a ideia dos hebreus, a palavra hebreu tem a ver com aquele que atravessa, né? Aquele que atravessa, é o imigrante, é um andante, é aquele da além do rio, é aquele que de fato está em movimento, em breve, enquanto uma ação de movimento. E Abraão aqui, um missionário
profícuo, profundo, né? Então, esse Abraão, descendente de Eber. Eber, um semita, um descendente também da linhagem de Noé, portanto, de Noé, Sem, e vem depois Eber. Esse Eber originou os hebreus, esses que viviam da além do rio, um povo que vivia além do rio Jordão, e acabou tendo esse nome da travessia, né? Tem a ver com movimento, com andarilho, com andante, com aquele que migra. E a história de Abraão é uma história de peregrinação, de caminhada, né? Caminhada forte, intensa. Ele é um hebreu por excelência, Abraão, descendente de Heber, um hebreu. Todo israelita é um descendente dos hebreus. Nem todo hebreu é um israelita, mas todo israelita é um hebreu, tá? Só para você aqui entender. E tem aqui Abraão, como é pai de multidões, tem aqui, ele é pai dos israelitas também, pai dos midianitas, e tem outros povos também que são originários desse Abraão aqui, Abraão, o hebreu. Ele foi filho de Terá. Terá, a Bíblia diz que Terá, aos 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. Aos 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. É claro que Abraão não foi o primeiro filho de Terá, porque a Bíblia diz que Terá morreu aos 205 anos e, na ocasião, Abraão possuía 75 anos. Logo, Terá teve Abraão aos 130 anos. No entanto, aqui, ele começa a encabeçar a listagem por conta da sua proeminência, importância, relevância, da sua história. Aqui Moisés quer dar a Abraão já esse destaque, então começa a listagem, né? E Terá gerou Abraão, Naor e Arã, enquanto destaque Abraão, mas ele não foi o primeiro filho de Terá, porque Terá começou a gerar aos 70 e quando Terá morreu, Abraão tinha 75 e como morreu aos 205, então teve Abraão aos 130 anos, mas foi um dos filhos de Terá. Todos, Terá e a sua família e o seu clã viviam lá em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Eu vou explicar para você agora no próximo ponto. Nasceu em Ur dos Caldeus, tanto que a Bíblia diz, né, lá no texto de Neemias, que Deus levantou Abraão e tu elegeste, Senhor, Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e o trouxeste para Canaã. Deus o tirou lá de Ur dos Caldeus. Aqui é claro, né? Ur dos Caldeus, uma cidade notadamente importante, grande, no contexto da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região que fica entre o rio Tigre e Eufrates, atual Iraque, no Oriente Médio. Para muitos é o berço da humanidade. Lá existiam as principais cidades importantes da antiguidade, Uruk, Tagashi, tem, né, várias cidades lá importantes que você encontra na Babilônia, na Mesopotâmia, e das cidades importantes de lá, Ur dos Caldeus sobressaía, uma cidade cosmopolita, no mínimo bilíngue, até por conta da própria ocupação e da acomodação cultural, porque Ur dos Caldeus foi dominada pelos acadianos, sumerianos, então ali já havia uma cultura, uma língua que possibilitava troncos, que possibilitava conversar com os viajantes, caravaneiros que vinham até de Harã, uma outra cidade mais próxima da Síria, em direção à própria Canaã, que foi a primeira cidade de parada de Abraão na sua peregrinação. Enfim, e uma cidade rica, uma cidade já com uma estrutura no campo da educação, da saúde, no campo da própria acomodação e controle da força dos rios, né, até para possibilitar a ocupação, o assentamento, a construção de sociedade forte no contexto dos caldeus, uma cidade que traía pessoas dos mais distintos naipes para conviver na cidade, uma cidade rica para a época, e até por conta disso, até uma cidade recorrentemente invadida às vezes por povos nômades, sobretudo pelos gutis, um povo antigo que invadiu a cidade e saqueava em função da sua própria riqueza, mas lá em Ur era de fato um reino poderoso, uma cidade-estado muito forte, muito, muito emblemática na antiguidade.
E lá nasceu Abraão, porque Terá era de lá. Terá nasceu na cidade, viveu em um dos caldeus, Terá, e a sua família como um todo. Tanto que você vê, quando Abraão sai de lá, não só sai Abraão, sai Terá, os seus dois filhos, né? Tanto Naor e Abraão sai porque Arã morre na cidade de Ur, e enfim, há uma migração. Primeira, Terá com a sua casa sai de Ur e vão para Arã, desejando até ir para Canaã, mas lá em Arã, Terá morre, e após a morte do pai, Abraão sai de lá e vai para Canaã, dando continuidade aí à sua peregrinação em função da revelação de Deus na sua vida. Esse Abraão é o marido de Sara, o pai de Isaac e também o pai de Ismael, né? O pai de Ismael, na verdade, Ismael foi o primeiro filho de Abraão que ele teve com a escrava Agar. E Deus disse que o herdeiro, na verdade, de Abraão seria Isaac e não Agar, e não Ismael, né? E chamou o seu nome Isaac. Isaac é, de fato, perdão, Isaac é, de fato, um cumprimento da promessa de Deus na vida dele, porque ao se manifestar, Deus lhe disse que faria dele uma grande nação. Esse homem, esse homem, Abraão, teve um encontro com Deus. Esse homem, Abraão, que vivia na Mesopotâmia, em um dos caldeus, uma cidade cosmopolita, mas também politeísta. Lá era comum o culto a vários deuses, mas Deus, lá no contexto antigo, resolveu aparecer, manifestar a Abraão. A Bíblia diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Antes de habitar em Harã com Terá, Deus da glória se apresentou, se manifestou. E quando o Deus da glória apresenta-se, se manifesta a alguém, essa manifestação é para trazer mudança, transformação, trazer um redirecionamento à vida, à história, o dia a dia. Assim como Deus apareceu para mim um certo dia, um certo tempo, lá no contexto da minha juventude, e mudou drasticamente a minha vida. Assim como Deus apareceu para você na tua vida e mudou a sua história, mudou os seus passos, mudou o seu rumo, esse Deus também apareceu para Abraão. E Abraão atentou para essa revelação, essa manifestação, e acabou aceitando, porque a Bíblia diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para uma terra que queria receber por herança, sem saber para onde ia. Mas lançou-se nas mãos de Deus, e Deus fez de Abrão, esse Abraão, o pai de multidões. E nessa esteira que veremos aqui, esse Deus que apareceu a Abraão, nosso pai. Veja, a chamada de Abraão. Quando Deus lá na Mesopotâmia se manifesta a Abraão, logo de cara ele dá essa palavra de uma ordem, né? Uma palavra de orientação e de decisão. Deus apareceu e caberia a Abraão decidir, atentar ou não para aquela revelação. E a ordem foi essa: ora, apareceu o Senhor Deus a Abraão, dizendo-lhe: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Meu Deus, não há respostas prontas, não há clareza total do que iria acontecer, não há um mapeamento minucioso, detalhado, né? Acurado do que iria, para onde iria, como seria. Não, o que há aqui é uma convocação, uma manifestação para que Abraão decidisse a partir de uma manifestação de fé, sem saber para onde ia, porque a fé não traz para nós sempre respostas prontas. A fé é uma decisão no coração, sabendo quem Deus é, em função da experiência que tivemos com Ele, nos lançarmos totalmente em suas mãos e lançando sobre Ele o controle de tudo. Ele no controle, Ele enquanto guia, Ele enquanto mestre, Ele enquanto Senhor, Ele enquanto objeto da nossa fé, mas também o sujeito da nossa história, da nossa vida. E aqui a ordem foi essa: sai
da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E aqui concentra-se, né, um tripé importante de que começa a evidenciar-se a necessidade de uma renúncia, de renunciar. Sair da sua terra é, de fato, uma questão extremamente complicada. Primeiro, até em função da grandeza de dos caldeus ao seu tempo, no seu momento, no seu contexto. Sair de Ur dos Caldeus já, de alguma forma, deixando um pouco da acomodação, da aparente segurança, daquele caminho, daquela ambiência, um ambiente que você já conhece os detalhes, conhece os bicos, conhece, né, assim, as dinâmicas da ação. E ir para uma terra, nem saber que terra seria, nem para saber qual terra seria, e deixar a segurança aparente para lançar-se num escuro, né, lançar-se numa interrogação futura, é somente pela fé. Só que nessa decisão de sair da terra, também era uma predisposição no coração de um reescrever de uma nova identidade, de uma nova persona, ou de uma nova, de um novo caráter, de uma nova posição, de uma nova imagem na presença de Deus, porque a terra tem esse elemento também aqui importante, identificatório, identitário, e ir para uma terra, eu quero fazer de você uma outra pessoa, eu quero transformar a sua história, transformar a sua vida, eu quero te levar a um outro nível, um outro patamar comigo, mas para você desfrutar, experimentar o que eu tenho para ti, você precisará manifestar a fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível caminhar com Deus. Esse chão no qual transitamos, ele é pavimentado pela fé. Essa fé que nos faz um hebreu, né, um atravessador, aquele que atravessa, que se lança, que caminha, que vai. Essa fé é o ponto emergencial da nossa comunhão com Deus, mas também é o elemento pelo qual o nosso chão é pavimentado, e ao final das contas a fé é exatamente, né, essa linha de chegada em que você de fato termina a carreira e diz, como disse lá o próprio apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa fé presente no início, no meio e no final. E você não pode abrir mão de fé. Abraão alcançou a estatura de amigo de Deus porque decidiu viver pela fé. Porque a Bíblia diz categoricamente: e creu Abraão no Senhor, e isso foi imputado por justiça. A fé, de fato, é uma fé marcante. E essa fé que Abraão manifesta aqui, um dado importante, não tem a ver com a lei, não tem a ver com a circuncisão, não tem a ver com ser judeu ou não ser judeu, não tem a ver com o braço humano, porque a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. Portanto, não tem a ver com essa questão do judaísmo. Ele, na verdade, recebeu a promessa de Deus depois que a sua carne estava amortecida. Portanto, não tem a ver com o braço de carne, não tem a ver com as obras. Essa vida tem a ver pela graça que foi alcançada mediante a fé. A fé que Abraão manifestou abriu o portal da graça, essa graça o envolveu, o capacitou e o aperfeiçoou a experimentar o que Deus tinha para a sua vida. Assim seja também na tua vida, mas é preciso tomar decisão. Sai da tua terra, se abra, se lance, experimente o novo de Deus, não fique preso à situação geográfica, econômica, social. Não, Deus, meu irmão, Deus é um ser ilimitado. Deus é um ser ilimitado. Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida que esteja alinhado ou alinhada à sua vontade soberana. Deus não tem limites. Deus, você pode experimentar o mais alto. Não tem palavras, vou te dar aqui um texto para tentar minimamente retratar. Deus, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Deus sequer poupou o seu filho, nos deu, porque ele queria ter comigo e contigo comunhão. E essa comunhão estava implicada a ideia de entregar o seu filho. Esse Deus tão disponível, aqui é a disponibilidade de Deus, um Deus acessível, ó, ele quer tanto estar em você, ele quer tanto escrever uma história contigo, que nem seu filho mesmo poupou.
Então, se Deus não poupou o seu filho, não nos dará também todas essas coisas? Então, veja, não tem limite para que essa manifestação aconteça na área material, ministerial, sentimental. A verdade seja dita, nós precisamos de fato nos lançarmos em Deus e ter essa fé pujante de lançar, mesmo não vendo, mesmo não compreendendo, mesmo não sabendo para onde iremos, mas de fato está aberto. Deus, faça de mim o que tu queres. Eu quero viver a tua palavra, fazer a tua vontade. Eu quero escrever a minha história no Senhor. Eu quero escrever a minha identidade na tua presença. E se lança, você vai ver o que Deus fará em você, por você, através de você, porque Deus é fiel. Sai da sua terra. O problema é que a gente quer tudo de Deus, mas não quer fazer nada, não quer sequer abrir mão de nada. E aqui é a ordem: abrir mão da terra, mas também abrir mão de relacionamentos que naquele momento não faziam sentido para o propósito que Deus tinha na vida de Abraão. Sai da tua parentela. Disposição para novos relacionamentos, novas trocas, novas simbioses, novas perspectivas, nova forma de ver realidade. Esse relacionamento também é um reforço aqui, a construção identitária. Abraão sai de Ur dos Caldeus, mas também vai com ele Terá, seu irmão Naor, as suas cunhadas, o seu próprio pai, seu sobrinho Ló, filho de Arã, o seu irmão que morrera em um dos caldeus, vai aquela turma toda, mas no processo de caminhada, Deus vai aplainando, vai arrumando as questões, as coisas e tal. Ao final você vai entender que o ápice do seu relacionamento com Deus depende também da mudança relacional de pessoas que de repente dificultam, não compreendem a chamada, o propósito, não se somam contigo. Então, se tem alguém, alguma coisa que te seja enquanto um embaraço, um bloqueio na sua caminhada com Deus, o melhor que fazer é, de fato, romper. Mesmo, romper e se focar, e focar-se em Deus, caminhando firme na sua presença. Sai da sua terra, da sua parentela, mas também saia da casa do teu pai. Aqui, em outras palavras, assuma responsabilidades. Seja autônomo, não soberano, mas autônomo em Deus. Se lançar e assumir o seu papel enquanto alguém chamado por Deus, né? Aqui, ao fim e ao cabo, a ideia é romper com a acomodação do momento e se abrir para experimentar o novo de Deus. Esse Abraão, até então Abrão, esse Abraão aqui, ele não titubeou, ele não ponderou, ele simplesmente obedeceu e foi. Né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para uma terra que iria receber por herança sem saber para onde ia, mas foi. Então se lance em Deus. Não sei qual foi a palavra de Deus para a sua vida liberada. Não sei que tipo de instrução Deus te deu, mas vá. Se Deus te deu e você tem confiança, certeza que foi a mão de Deus, não importa a dificuldade, não importa o grau, né, de dificuldade, seja impossível ou improvável, mas se Deus mandou, pode fazer, vai dar certo, porque Deus é o Deus de Abraão, mas também é o Deus de Davi, também é o Deus de Isaac, de Jacó, também é o Deus dos patriarcas, também é o teu Deus, é o nosso Deus. Ele pode fazer algo inusitado na tua vida. Até pode ser uma palavra assim, realmente, assim, que somente você entenderá. Construa uma arca. Como assim uma arca? Nunca choveu. E não, arca grande. E chama os animais. Vai ter um grande dilúvio. Vai ser, né, uma catástrofe. Na verdade, acontecerá aí, de fato, uma situação que jamais acontecera. Mas Noé, sendo divinamente avisado, obedeceu. Pela fé, Noé, ao ser divinamente avisado, obedeceu e construiu a arca, e essa arca o salvou a sua casa e salvou a humanidade. Portanto, uma nova história se escreveu a partir da vida de Noé, porque tomou posse de uma palavra inusitada. A palavra de Deus deverá arder no teu coração, falar mais alto e te impulsionar, te encorajar a romper com a acomodação e seguir firme na presença do Senhor. Já são quase
40 minutos de aula e nem comecei aqui a minha reflexão. Enfim, Abraão, né? Além desse aspecto aqui de Abraão, né? A sua chamada, uma chamada pessoal, Deus o chamou, ele atentou para ela e foi, né? Saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã, um processo de caminhada longa, né? Eu quero aqui destacar, para ser de modo direto, algumas qualidades de Abraão. Algumas qualidades, né? Dentre elas, Abraão possuía um altar. Veja, Abraão andava com Deus, Abraão vivia com Deus, Abraão foi chamado por Deus, Deus se revelou para ele. Ele então iniciou uma caminhada, só que nessa caminhada longa, extensa, densa, veja, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele possuía menos de 75 anos, porque em Harã, quando já estava lá, o seu pai morreu, ele possuía 75 anos, mas a chamada foi lá em Ur dos Caldeus, então tinha menos de que 75 anos. E viveu até 175 anos, ou seja, mais de 100 anos de história com Deus, mais de 100 anos caminhando com Deus, mais de 100 anos desfrutando de momentos de tribulações, de angústia, mas também de manifestações de cuidado, de proteção de Deus na sua história. E não é possível escrever uma história com Deus divorciado do altar. Abraão possuía um altar. Aonde ele passava, na sua caminhada, nos seus momentos de angústia, ele construía um altar. Aqui edificou um altar, edificar é construir. E construir dá trabalho, tá? Tem a ver pegar pedra, pegar madeira, pegar animal, sacrificar, montar. Não é uma coisa assim como hoje, você vê aqui, dá o joelho. Não, montar um altar tem uma dinâmica, uma estrutura. Mas ele sabia a importância, o valor de um altar. Veja aqui, ó, em Siquém, depois que ele sai de Harã, após a morte do pai dele, ele vai para Siquém. De Siquém, Betel. Em Betel, Hebrom, Moriá. Aqui são momentos em que Abraão edifica altares. Em Siquém, ele começou a caminhar depois que o pai morreu. Claro, né? Momento de incertezas, de caminhada, de saber de fato o que seria da sua vida. E quando a incerteza bate no coração, as interrogações ganham vez e voz, a minha receita é essa: erga para Deus um altar, porque altar fala de oração, altar fala de devoção, altar fala de oferta, altar fala de comunhão, altar fala de relacionamento com Deus, altar fala em chamar a atenção de Deus para a sua vida aqui e agora. Não é possível caminhar com Deus sem levantar altar. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse Senhor que lhe aparecera, Abraão levantou para ele um altar para chamar a sua atenção, chamar a sua presença, pedir a sua ajuda. Não queira avançar na vida sem a ajuda de Deus. Quando Abraão chegou em Betel, casa de Deus, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, não qualquer Senhor, o Senhor que lhe aparecera. Levantou um altar para invocar, não é só chamar, invocar com veemência, com coragem, né? Com intrepidez, chamar com um vocativo. Eu preciso, eu quero, necessito da sua presença. E ele depois em Betel uma vez mais, porque veja, ele estava em Betel, né? Aí houve fome, ele desce dali, vai lá para o Egito, passa aquela prova toda lá no Egito, né? Enfim, depois ele volta para o mesmo lugar, perdeu tempo indo para o Egito, teve que voltar para o mesmo lugar, aí e reergueu uma vez mais um altar em Betel, até o lugar que dantes tinha feito. É como se estivesse reparando a caminhada. Houve esse ato, uma digressão, em que ele sai de Canaã e vai para o Egito porque houve fome na terra, e ele acabou saindo. Deus não disse que a terra seria somente momento de felicidade e de prosperidade, né? Deus nem entrou no mérito, porque isso aí para Deus não é nada. Só que ele teve lá fome e a ordem é ficar na terra, ele foi para o Egito e acabou pagando um preço altíssimo e teve que voltar e recomeçar a caminhada, mas recomeçou levantando um altar em Hebrom, mais à frente, junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. E dos altares que Abraão levantou, o mais emblemático e importante, já numa fase avançada da sua vida, com experiência, uma fé robusta, uma fé consistente, uma fé capaz de renunciar o que é mais importante para nós,
aquilo que mais amamos, porque veja, né, em relação ao sacrifício de Isaac, Deus lhe pediu, dá-me o seu filho a quem tu amas. Ele não titubeou, ele de fato foi ao Moriá, foi para adorar a Deus, e a Bíblia diz que ele levou o altar, o cutelo, e amarrou Isaac no altar, e não matou porque o anjo de fato bradou, Abraão, não faças tal, porque Deus já viu que você de fato o ama, né? Então aqui veja, né? E lá no Moriá, e ali edificou um altar e amarrou Isaac. Oh, que experiência, oh, que coisa. Abraão foi o que foi, porque fez o que fez. Abraão, é amigo de Deus, mas um amigo que não tinha nenhuma dúvida de quem Deus era, o que seria capaz de fazer. Se Deus disse para ele que faria dele uma grande nação, e na velhice gerou filho. Ele mesmo disse, né? Alguém aí que seria capaz de dizer, eu esperava que eu e Sara seríamos pais de filhos, né? Mas Deus de fato visitou a sua carne já amortecida, revitalizou-a, não somente ele, mas também a vida de Rebeca, de modo que fez um milagre, Isaac nasceu. E quando a Bíblia diz que Abraão foi oferecer Isaac em holocausto para Deus, numa demonstração de fé, porque a Bíblia diz que Deus provou Abraão, não é uma tentação, é uma provação, é para aprimoramento da fé, para amadurecer a fé. Deus não é favorável a nenhum tipo de sacrifício humano, tanto que impediu que Isaac fosse sacrificado, mas para mostrar para Abraão e para nós outros a grandeza, a robustez da fé que Abraão carregava no coração, ao ponto de entregar o que ele mais amava. E a Bíblia diz de forma muito clara, né, que Deus se alegrou. E Abraão afirmou, ele na verdade foi levado porque acreditava, porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Eu posso matar, entregar, porque eu sei que se Deus prometeu, ele vai ressuscitar uma vez mais ao meu filho. Naquele momento aqui em que ele viu lá o cabrito no contexto do sacrifício, e até Jesus afirma, né, que ele viu o meu dia e se alegrou, numa relação ali, numa pré-figuração de Jesus no momento do sacrifício de Isaac. Aqui é uma leitura forte, eu vou cortar aqui, avançar, porque não dá para comentar tudo nessa aula simples, rápida e panorâmica. Mas o fato é que Abraão mostrou para nós que não é possível caminhar com Deus sem altar. Como caminhar com Deus sem edificar um altar? E a pergunta é, como está o teu altar? Como está a sua vida devocional? A sua vida com Deus? Você, de tempos em tempos, levanta um altar, invoca o nome do Senhor? Na caminhada, Deus tem na tua vida prioridade? Ele tem na sua vida o senhorio. É importante que o altar fala de submissão, adoração, e fala também de uma entrega total a Deus, porque na caminhada a nossa vida é confrontada recorrentemente com manifestações de renúncias. Deus sempre te pedirá alguma coisa, e essa petição de Deus é escalonada. À medida que você cresce na sua presença, Deus vai te pedir coisas importantes. Você deve manifestar fé ao ponto de dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Até pode, Pai, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade, porque a sua vontade é perfeita, santa e agradável. Vamos lá aqui avançar. Além de altar, Abraão possuía disposição para caminhar. Não é fácil, né? Essa caminhada, não é fácil romper com o espaço, não é fácil se lançar em Deus, porque quem não deseja, não tem fé para se lançar, não experimenta o inusitado. Quem se acomoda com a situação e com o contexto, Deus fica aí como incomodado, né? A acomodação incomoda o coração de Deus. Você precisa entender que Deus é um Deus de coisas novas, e para tanto ter disposição para se lançar. Abraão possuía. Abraão saiu dos caldeus, uma cidade célebre da Mesopotâmia, percorreu toda a Canaã, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Ele saiu de Ur para Arã, de Arã para Siquém, de Siquém para o Neguebe, Neguebe para o Egito, do Egito para o Neguebe novamente, do Neguebe para Betel, de Betel para Hebron, de Hebron para Gerá, de Gerá para Berseba, um andante, um hebreu, uma pessoa que andava em Deus e sabia que aquela terra inteira seria dele, porque Deus a prometeu a Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado
obedeceu, indo para o lugar em que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Se lança nas mãos de Deus e desfrute do seu poder. Abraão, um homem de altar. Abraão, um homem de disposição para caminhar. Abraão, um homem de uma fé inabalável. Não é possível falar de Abraão sem falar da sua fé, porque pela fé, através da fé, por intermédio da fé, por meio da fé, Abraão obedeceu. Ele foi até justificado pela fé. Nessa dinâmica aqui, um dos textos importantes sobre Abraão, que nos revelam a sua fé, a sua grandeza, a sua entrega, de fato, aos Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Romanos 4, 18, 22. É um texto em que recorrentemente Paulo destaca essa capacidade de Abraão em crer em Deus e vivenciar algo inusitado e poderoso. Veja aqui comigo o que o texto diz. O qual, Abraão, o qual, em esperança, creu contra a esperança, porque tudo dizia não. Velho, quase 100 anos, Sara já amortecida na sua carne, com 90 anos, impossível de acontecer e tal, mas ele recebeu uma palavra. Quando Deus o tirou da tenda e mandou contar as estrelas do céu, a areia do mar, e creu Abraão no Senhor, isso foi imputado por justiça, mas em nenhum momento depois daquilo ali, houve dúvida de Abraão em relação ao que iria acontecer. Houve sim, até dureza de Sara, porque tentou antecipar, deu Agar, aquela coisa toda, mas Sara também, mais na frente, por mais que ela tenha sorrido e tal, o autor dos Hebreus diz que pela fé Sara recebeu virtude para conceber, para gerar. Também Sara foi uma mulher também de fé, né? Com a sua humanidade, com as suas debilidades, mas uma mulher de fé que caminhou com Abraão também, segundo a própria leitura de Hebreus 11, vai lá ali depois sobre Sara, e aqui Abraão, Paulo manifesta essa fé robusta e inabalável de Abraão. Está lá, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não deixou a fé esmorecer, não desistiu, não retrocedeu. Como um hebreu, continuou caminhando, andando, crendo que Deus iria operar milagrosamente. Nem atentou, não deu crédito, não se limitou, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Foi Deus que prometeu, foi Deus que disse, vai acontecer, não tem jeito, Deus é soberano, as suas promessas carregam nelas o seu sim, o seu amém, a sua aprovação, a sua fidelidade, e a sua fidelidade é a prova inequívoca de que vai acontecer, e aconteceu, e virou manchete, aleluia, Isaac nasceu, e o nome do Senhor fora glorificado, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado, creditado por justiça. Abraão tinha uma fé inabalável, porque andar com Deus não se pode ser de outra forma senão com uma fé inabalável. Deus vai provar a sua fé. E a minha oração é que você seja aprovado. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e partiu para um lugar que ainda iria receber por herança. Aqui, para fechar, essa palavra aqui rápida, reflexiva e direta e panorâmica, ali está. A história de Abraão nos revela que vale a pena andar com ele, com Deus, e desfrutar de uma vida marcada pela fé. Porque a Bíblia diz, mas o justo viverá pela fé.
mas o justo viverá pela fé. A minha oração é que você decida viver pela fé. Por mais que não tenha respostas, não tenha saída, solução, ou não saiba o caminho, não importa. A fé te levará a romper fronteiras. A fé te levará a saltar muralhas. A fé te levará a levantar o estandarte da vitória e bradar que só o Senhor é Deus. Porque no nome do Senhor faremos proezas. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus. Que Deus te abençoe muitíssimo no precioso e majestoso nome do Senhor Jesus. Mas também que você seja uma pessoa que venha compartilhar, abençoar esse canal. Aí está na sua tela a chave Pix, né? Tá aí, ó, Crescendo pela Palavra, a agenda Pix 21 984778523 e lance uma semente no canal Crescendo pela Palavra e que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus e até a próxima para a glória de Deus. Não esqueça de escrever aí o seu nome, a sua igreja, onde você está nos vendo e nos abençoe também aí do outro lado em nome de Jesus. Amém.